Olá, bom dia a todos. Muito brevemente e muito rapidamente, é melhor dar-vos uma explicação do que é que nós... sim? Ok, certo. Exatamente. Ok. Então, nós começámos há 50 anos com a fabricação de painéis de sanduíche para a indústria do alumínio. Mas muito rapidamente nós começámos a ser requisitados para construir soluções pré-industrializadas para a construção. E hoje em dia fazemos paredes pré-industrializadas, fachadas completas pré-industrializadas, prontas a chegar à obra e a serem aplicadas em obra. Fabricamos também painéis de cobertura autoportantes, mas neste momento se calhar é melhor avançarmos e vermos um pouco a configuração do que estamos a fazer. Este tipo de painéis eles são aplicados em todas as zonas da edificação, tanto na laje como em paredes exteriores, como em entrepisos e coberturas, e tem uma forte componente de isolamento térmico e acústico. Ora, este painel, esta parede que nós vemos aqui, é uma parede que é constituída por uma placa cimentícia de sulfato de magnésio, não é óxido de magnésio. Nós, nestes últimos 50 anos, já trabalhamos com muitos produtos distintos e já abandonámos o MgO, o óxido de magnésio, há 15 anos. Trabalhamos somente com o sulfato de magnésio. E porquê? Numa obra, há uns 15 anos, onde aplicámos painéis nossos com placas MgO, que agora estão muito em moda em Portugal. Passados 2 anos da obra está terminada. Assim. Vou pô-lo aqui em cima. Se puder. Obrigado. Vamos tapar, depois. Ali talvez, pronto. Este lado. Mas tentar depois, vocês aí atrás acabam por não conseguir ver. Olha, em cima do balcão, perfeito. Ok. Já se vê bem, se calhar isso, exatamente. Uma vista. Está bom. Então, nós há uns 15 anos deixámos de utilizar as placas MgO de óxido de magnésio, porque numa obra feita com painéis nossos, passados 2 anos, começaram a aparecer umas manchas escuras na parede. Era uma fachada branca e ainda se notava ainda mais essas manchas escuras. Pensámos que fosse algum tipo de umidade, mas nas zonas onde era muito difícil que fosse umidade. Então enviámos uma equipa técnica para saber a razão das manchas escuras e a resposta foi curiosa, era corrosão vermelha. E corrosão vermelha porquê? Qualquer fixação mecânica que a gente faça numa placa MgO, de óxido, ela vai oxidar o parafuso. Mesmo que o parafuso seja de inox, vai atrasar um bocadinho a corrosão, mas ela vai aparecer. Então, nesse dia deixámos de utilizar placas MgO, porque a solução aí seria mandar abaixo e fazer de novo. Estivemos a fazer uma longa pesquisa no mercado e, para nós, neste momento, ainda hoje, a placa de MgS, sulfato de magnésio, é a mais apropriada. Podemos parafusar tudo que a gente quiser, que a corrosão vermelha nunca vai aparecer. Depois, temos 2 camadas de XPS, e este XPS tem elevada pureza porque nós, para conseguirmos laminar o XPS com estas medidas específicas e milimétricas, nós precisamos de pureza suficiente para que, quando estamos a fazer a laminação, o cordão não salte e não cause irregularidades. Depois aqui também temos isto é uma parede completa. O que nós vemos aqui, isto é o que nós entregamos em obra e o que se vê aqui é o que o construtor tem que fazer. Basicamente é passar as especialidades, encher com laminanal e fechar a parede por dentro, pelo interior. Esta parede tem aproximadamente 20 cm, consegue um U de transferência térmica de 0,17, que é uma coisa que nós consideramos excelente neste momento, e ainda por cima para este tipo de espessuras. Para uma parede interior, conseguimos também 0,16 de transferência térmica. Agora vamos avançando um pouco aqui mais na apresentação. Em muitos casos, este painel, estas paredes pré-industrializadas, elas adaptam-se a qualquer tipo de estrutura, pode ser betão, pode ser madeira, pode ser aço leve. Neste caso, vemos aqui a incorporação de um perfil em aço, também às vezes incorporamos em alumínio e em PVC, para fazer a fixação dos painéis na laje superior e inferior.
Aqui, muitas das vezes, nós utilizamos este material, o copoprene, como barreira acústica, se bem que estas soluções pré-industrializadas têm uma grande vantagem em relação à acústica, não só em relação à térmica. Mas em relação à acústica, nós temos aqui, na constituição da parede, temos aqui várias camadas de materiais com densidades diferentes. E esse é o segredo para nós conseguirmos ter as ondas sonoras a chocarem contra a parede e não conseguirem entrar para o seu interior. É o chamado efeito massa-mola-massa. E aqui temos uma densidade específica, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e o som não consegue entrar. É por isso que o conforto acústico é de excelência. Aqui vemos já a redução dos decibéis, 51 decibéis para uma parede exterior. Vemos também os 0.17 de transferência térmica. Aqui vemos os painéis a chegarem à obra, neste caso é uma estrutura em betão, e eles aqui estão a chegar com uns perfis de aço incorporados, e isto ajuda depois na fixação. Eles põem-se na vertical e chumba-se em cima e em baixo, e está feito. A velocidade de execução é estonteante. Os painéis podem-se aplicar de todas as formas possíveis. Podemos aplicá-los à face das lajes, 50-50, metade fora, metade dentro, e também dentro das lajes. Quer dizer, nós temos alguns sistemas de fixação específicos, standard, mas muitos dos clientes utilizam o seu próprio sistema construtivo. Portanto, nisto também estamos super fácil em relação à aplicação do painel. Aqui vemos uma obra que foi feita agora recentemente em Lisboa, em que eles optaram por fazer este tipo de aplicação. O painel ficou em cima da laje, mas um bocadinho saído. E aqui aplicaram-se semi-painéis para fazer a cobertura da laje. Ora, alguns pormenores termográficos. Ora, outra vantagem que nós conseguimos prestar ao cliente é quando nós fazemos o painel e o entregamos em obra, nós conseguimos aplicar no próprio painel a barreira para vapor, a lâmina hermética também. Então é menos um trabalho em obra. Portanto, o painel chega à obra já com a tela aplicada, temos que tratar somente nas uniões dos painéis e está feito. Mais uma etapa que nós reduzimos em obra. Aqui mais alguns pormenores, que lá está. Aqui uma aplicação, neste caso com umas cantoneiras, uns pequenos L's. Hoje em dia já não se trabalha muito assim, põem cantoneiras corridas e parafusam logo 2, 3 painéis de seguida, ainda mais rápido. Cá está. Aqui vemos o perfil de aço galvanizado incorporado no próprio painel e a fixação na laje superior e na laje inferior. Cá está. Vamos ver agora fotografias de alguns clientes nossos. Ora, o painel está certificado na Tecnalia, que é um laboratório no País Basco, com quem nós trabalhamos muito de perto. Praticamente tudo que nós certificamos é na Tecnalia. Ora, isto são alguns números que vocês não vão conseguir ler daí, mas eu facilmente vos farei chegar. E nós temos, cá está, aqui temos algumas obras de um cliente específico, que é o Grupo Lobe, em Saragossa. Eles fazem uma coisa que nós esperemos que em Portugal seja também uma realidade, é que tudo o que eles constroem, eles certificam como Passive House. Sejam vivendas unifamiliares, sejam edifícios de 7 ou 8 andares, tudo o que eles fazem, eles certificam. E estão a utilizar soluções como esta, algumas derivativas. Muitas das vezes nós temos produtos standard, mas também nos pedem muito para cada projeto em concreto que nós possamos adaptar qualquer coisa. Ou fazer uma parede específica. Em vez de ter XPS que tenha cortiça expandida, em vez de ter o copoprene que tenha EPS grafitado, nós usamos isso, temos essa flexibilidade industrial para fazer para o cliente aquilo que ele precisa efetivamente. Este cliente, nós fizemos com ele mais de 2.000, no último ano, mais de 2.000 casas certificadas Passive House. Também, quando eu digo mais de 2.000, também sou a englobar os edifícios que estão aqui, não é? Com muitos números de focos que têm. Aqui vemos, neste caso, neste bairro, foram 160 moradias certificadas, ali 171. Este cliente tem um novo projeto, que neste momento já está em curso e já estão fabricadas algumas casas. Ele fez um convênio com algumas regiões autónomas de Espanha para construir habitação social certificada Passive House.
Isto é para romper um pouco o dogma de que construir passive house que é caro. Não. Estamos a construir habitações sociais certificadas passive house. E com soluções pré-industrializadas conseguimos, efetivamente, esmagar esses custos e chegarmos a essa conclusão. Ora, lá está. Isto são os projetos de habitação social. Curiosamente estão a ser feitos em construtoras em betão. Cada vez mais, e nós vemos isso agora no mercado nacional, cada vez mais, e por falta de casas que existem em Portugal, o betão está a ser um pouco preterido para outras soluções mais rápidas, como o LSF e casas modulares também com construtoras em metal. E também, curiosamente, e bem que assim é, há muitos construtores já, e clientes nossos, que estão no processo de certificação das suas casas modulares para a norma Passive House, porque é sempre de louvar. Lá está, 2.602 moradias. Isto parece um número brutal, mas para a dimensão da construtora e para a facilidade de execução da obra, acaba por não ser muito é um número grande, mas como a construção é feita tão rapidamente, porque leva materiais praticamente já feitos, já prontos a aplicar em obra, e curiosamente nós começámos com as paredes, os painéis de parede. Normalmente os painéis têm até 3 metros, ou 2.4, ou 2.6 e 3 metros de altura, por 1,20 m de largura. Se bem que também podemos fazer painéis com medidas específicas. Mas começamos a ser solicitados também para alargar um pouco as medidas dos painéis. Então, neste momento, estamos já a fazer também o que nós chamamos de zero building, que é uma fachada completa de 5,5 metros, aproximadamente, já pronta a aplicar em obra. Já vem com não tem barramento, os materiais que nós usamos são o fibrocimento coloreado em massa ou o alumínio para a fachada. A fachada já é entregue em obra, já com as janelas portadas, e tem esta composição. Fazemos uma subestrutura metálica e começamos a juntar as camadas todas. Não fechamos da parte interior, porque aí tem que passar as especialidades, águas e canalizações e tudo mais, e depois o construtor tem que fazer tão somente isso. Passa as especialidades e fecha a parte interior com o que entender, uma placa de gesso limanada, 2 ou outro tipo de materiais. Mas a fachada já vem concluída. Neste caso, vemos uma fachada da parte interior, não é? E esta é a parte exterior. Neste caso, o que foi aplicado na fachada exterior foi uns painéis de alumínio. É claro que quando nós queremos ter uma fachada já terminada e queremos evitar barramentos e pinturas, nós temos que optar por este tipo de materiais. Nós usamos ou o alumínio ou o fibrocimento coloreado em massa, que nós lá em baixo na zona C temos lá uma amostra do material que é. Com fim ao cabo, é uma pedra feita com propriedades e leva muitas outras coisas, mas que dá uma robustez extrema à fachada. É um pouco mais pesada que o alumínio, é verdade, mas é uma solução que também é muito, muito requisitada. Aqui vemos já também outro bloco de fachada em que foi-nos pedido que incorporássemos aqui uma portada. Então isto chega à obra e é colocado na obra e é parafusado e é fixo e está feito. Neste caso temos o fibrocimento coloreado em massa, neste caso um cinzento, parece um cinzento 7016, mas é um pouco mais escuro. E nós temos muitas variedades de cores, desde o branco, cinzento, preto, bordeaux, cremes. Há uma série de variedades de cores para o fibrocimento coloreado em massa. Olha, e já chegamos ao fim rapidamente. Se vocês tiverem algumas dúvidas em relação a isto, nós estamos lá em baixo na zona C e há vídeos da montagem dos painéis e das fachadas. Vocês podem ver e podem atestar os materiais e deixar o vosso contacto para que nós vos possamos enviar todas as fichas técnicas, onde vem tudo discriminado, o que é que nós conseguimos obter em termos térmicos e acústicos com este tipo de soluções, e depois a rapidez de construção. Hoje em dia já não há pedreiros, já não há gente para trabalhar em obra. Nós já estamos neste processo há uns 50 anos e tudo o que nós conseguirmos fazer em fábrica, fazemos em fábrica. Só não fazemos em fábrica aquilo que não for possível. Neste caso é passar as especialidades e fechar as paredes interiores. Tudo o resto é tudo feito em fábrica. E é um caminho que está em crescimento. Eu acho que já não é o futuro, já é o presente. Com um cliente fazermos 2.600 moradias num ano é um presente muito real. E é só um cliente.
Nós temos estado em todas as feiras a nível europeu, temos visitado, e as feiras notamos isso, vamos à Alemanha, vamos à França, e notamos que a pré-industrialização está cada vez mais presente. Mas é um conjunto de fatores. É o facto de que não haver gente especializada já para trabalhar em obra. Também é uma consequência do facto de a rapidez de execução das obras é estonteante. Nós temos clientes, por exemplo, no caso do LSF, nós temos um painel específico para o LSF, em que eles montam a estrutura e passado num dia, 2 dias, fazem a placagem completa da casa. E é um painel em que eles usam para lajes, paredes exteriores, entrepisos e cobertura. O mesmo painel. Outra facilidade na obra é que não há este componente, não há aquele produto específico, não. É um produto para toda a obra. Paredes exteriores, entrepisos, coberturas. E por essa razão tenho que me ir embora, né? já está a ficar tarde. Ok, mas olha, se puderem passar na zona C, nós temos lá toda a informação e se deixarem os vossos contactos, nós carregamos-vos com os e-mails com a informação específica e vocês vão ter, se calhar, mais tempo para analisar isto com calma, se bem que a solução é simples, é pré-industrializada, é muito rápida, traz muitas vantagens, tanto técnicas como em termos financeiros, e não é o futuro, já está cada vez mais implantada no nosso mercado. Obrigado então, até breve. Espera, calma. Questões? Alguém quer aproveitar para colocar alguma questão? Não? Eu tenho aqui só duas questões rápidas no seguimento do que se esteve a falar no auditório e agora, relativamente aos painéis, duas questões práticas. Vocês fazem a produção, mas fazem a entrega em qualquer parte do país, já estão a fazê-lo, e a segunda questão... são vocês que fazem a montagem ou é preciso algum know-how, algum tipo de formação? Como é que a montagem é local? Pronto, são questões que muitas vezes as pessoas têm. Nós somos um conjunto de pessoas de toda a Península Ibérica. Nós somos portugueses, espanhóis, catalães e nós temos a fábrica em Humanes de Madrid, a uns 20 minutos do centro de Madrid, mais ao sul. Para nós, logisticamente, faz-nos muito sentido. Nós enviamos hoje o material, hoje quarta-feira, quinta-feira está a ser entregue na obra em Portugal. É super rápido. Estamos a 2 dias de França, 2 dias da Alemanha, 3, 4 dias da Noruega. O ponto logístico é importante e funciona muito bem. E depois também tem a vantagem financeira ou fiscal de, uma vez que estamos num país, no caso dos clientes portugueses, uma vez que eles têm a fábrica num país ao lado, da União Europeia, quando nós faturamos sem o IVA, o abrigo da lei intracomunitária do IVA. Mas isso é uma lei europeia para estimular as compras e vendas entre os países da União, para gerarmos aqui um mercado mais forte, um mercado europeu mais forte. Em relação às entregas, são efetivamente muito rápidas, nós temos prazos de entrega normalmente 2 semanas, mas conseguimos sempre antecipá-los. Nós temos as linhas de produção, linhas de montagem, elas são muito parecidas com a indústria automóvel, e nós conseguimos prazos muito rápidos. Nós damos um prazo de 2 semanas para a entrega, uma vez que a encomenda chegue, mas normalmente conseguimos antecipar sempre esse prazo. Mas é uma almofada darmos as 2 semanas de prazo de entrega. A outra questão é relacionada à da montagem. Nós não montamos, nós somos indústria pura e dura, e os produtos que nós fazemos são tão intuitivos, são tão básicos. Temos manuais de aplicação, mas mesmo os próprios manuais são simples. São mais simples que uma instrução de montagem da IKEA. Basicamente, olha, ponha os parafusos aqui, faça isto, faça aquilo, mas segura os painéis por aqui para não dar cabo das costas. Não há muita ciência por trás disto. A aplicação é extremamente muito intuitiva. Pode haver casos em que seja necessário nós acercarmos-nos da obra, darmos algum tipo de formação, também fazemos isso, mas normalmente toda a informação que nós temos disponível permite que em obra qualquer pessoa, porque a ideia é mesmo essa, é fazer soluções pré-industrializadas, descomplicadas, que sejam fáceis de aplicar em obra, seja por quem for. Não é preciso ser uma pessoa técnica, não é preciso ser um pedreiro com 50 anos de experiência para conseguir chegar ali e olhar para aquilo e ver como é que se aplica isso. Não, é super básico, é fácil. Ok. Uma última questão agora, porque agora... Olá, bom dia. Queria saber qual é o impacto ambiental da construção daquilo.
trabalhamos com o XPS, por exemplo, que poderia ser uma coisa mais complicada de reciclar, mas não. Nós já utilizamos com 96% de reciclagem, já é reciclado, apesar de ser um XPS com uma pureza, uma elevada pureza, mas ele já é reciclado, é material reciclado. Mesmo as próprias placas cimentícias também já têm EPS injetado e também já é uma reciclagem do próprio EPS. No caso da Copoprene ou da Lamineral, também a pegada é extremamente baixa ou praticamente inexistente. E os materiais, depois de serem usados, depois de serem aplicados, podem sempre mais tarde vir a ser aproveitados. Portanto, em termos de sustentabilidade, é claro que tentamos pressionar os nossos fornecedores para nos darem soluções, já elas, o mais sustentáveis possíveis. Isso acontece, efetivamente nós fazemos isso. Nós neste momento estamos à procura, nós tentamos estar sempre na vanguarda em relação aos materiais que utilizamos. Mas as placas cimentícias que estamos a utilizar, as placas de MGS, sulfato de magnésio, nós estamos constantemente à procura de uma solução ainda mais sustentável, ainda mais orgânica. Tivemos aí duas empresas a nível europeu que estavam a tentar replicar estas placas com estas prestações térmicas e acústicas. Isto é uma placa de classe 1 de resistência ao fogo, classe 1, e tivemos duas empresas a nível europeu que estão a tentar desenvolver uma placa cimentícia com as mesmas propriedades, classe 1 de resistência ao fogo, impermeável, tudo isso, com alta resistência à compressão, e usando sargaço, ou moliço, ou ervas do mar. É material que vem dar normalmente às praias, vem dar à costa, e pega-se nesse material, tritura-se, junta-se mais uns componentes e consegue-se chegar a uma... Quer dizer, ainda não se consegue. Eu estou a falar no futuro. O futuro que nós contamos que seja a breve trecho. Mas, presentemente, esta é a melhor solução. Está para aparecer uma solução mais orgânica, mais sustentável no nosso parecer, mas eles estão a fazer os testes neste momento e ainda não temos o produto final. Nós tentamos já utilizar... Ok. Passem lá por baixo, temos mais informação. Obrigado.